1º de março e lá vamos nós, né? Guerra, mais uma. Já falei sobre isso ontem, postei um negócio primeiro sobre a guerra, a nova guerra do pacificador. A novidade hoje, domingo, é que se confirma a morte do Ayatollah Khamenei, o líder religioso do Irã. Vejam, existem coisas que às vezes a gente não percebe, né? A gente só olha aquilo que está escrachado na nossa cara. E tem coisas que estão escrachadas na nossa cara, mas a gente não vê, porque nós não somos educados para ver. O Khamenei, esqueçam se eu gosto, desgosto, quero ou não quero, eu não posso fazer de conta que o cara não é um líder religioso de uma religião que traz consigo 1,5 bilhão de pessoas. Não dá para fazer de conta que não é assim. O islamismo tem no mundo 1,5 bilhão de pessoas. Aí tu vai lá e mata o líder religioso desta, digamos assim, desta crença que consegue juntar em torno de si 1,5 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Será que isso não tem consequências políticas? Quando o agente laranja, o Lex Luthor, o narcisista, vem e diz que se o Irã seguir teimando em se defender, nós faremos ataques sem precedentes. Será que isso tem sentido militar? Olha, gente, as reações a isso, diante da morte do líder espiritual, ou como eles não se organizam, por exemplo, como a Igreja Católica, né, que tem um líder, né, acima de todos os outros, né? O Papa, não. Eles têm vários líderes, mas entre esses vários líderes, poucos são representativos na estrutura da religião que eles professam, né? E o Khamenei era um deles. Então vejam, façam o paralelo como se o Papa fosse assassinado por uma força estrangeira, né? O cara foi lá, mandou um monte de avião, matou um monte de gente. E, dentre eles, o objetivo desejado, anunciado, era matar o Papa. Imagina a reação disso entre os católicos, porque a reação não se dá a partir de convicções políticas só, ou principalmente, não. Quando tu calcina o líder religioso, o líder espiritual, o guia desta religião, as necessidades de, aspas, vingança, fecha aspas, se justificam a partir da fé, da crença, da agressão. Aquilo que de mais íntimo existe no ser humano. A crença. A relação com o próprio Deus. Imagine o que vem por aí. Um e meio bilhão de pessoas espalhadas pelo universo, pelo mundo. Então, se é verdade que o poderio militar do Irã é menor, bem menor, está muito enfraquecido, isso é verdade. Menos verdade não é que o regime iraniano, autoritário, ditatorial, é um regime muito complexo, muito bem organizado. A substituição do Khamenei já está definida. Eles têm uma estrutura militar, a chamada Guarda Revolucionária, estruturada.
Ou seja, morreu o general, repõe o general. Porque na última guerra ali, Israel também matou o líder da Guarda Revolucionária na época. Imediatamente foi substituído e a vida que segue. É assim que funciona. Então, do ponto de vista político, esta relação, que militarmente é frágil para o Irã, politicamente não é frágil. Por outro lado, os interesses da China no Oriente Médio se desenvolvem por intermédio do Irã. Então a China não vai fazer de conta que não aconteceu nada. Aconteceu. O Putin, o que diz? Chama a morte de assassinato. Isso tem sentido simbólico. Para o Putin, a morte do Khamenei foi um assassinato. Então vejam, politicamente, geopoliticamente, a situação ela é muito complexa. A situação, por exemplo, geográfica do Irã não permitiria uma invasão por terra. E outra, parece que os caras não tiveram as experiências do Iraque, do Afeganistão, e pá. O custo desta guerra para a humanidade pode ser impagável. Vejam, assim, num primeiro momento, o Irã controla o Estreito de Hormuz, onde passa 20% a 25% do petróleo consumido no mundo. O preço do petróleo já começa a subir. O Brasil, por exemplo, importa a ureia do Irã. Só para vocês saberem para que serve a ureia. Agricultura. A agricultura brasileira depende também da ureia que traz do Irã. Ah, pode substituir? Pode. Mas olha como os efeitos deste conflito, de mais este conflito, batem nos nossos cotidianos. O petróleo subiu, o custo de vida subiu, e assim vai. Mas quando se faz uma análise desse tipo, nós precisamos ter presente que existem coisas que, aspas, não estão vistas, mas escrachadas na nossa cara. 1,5 bilhão de pessoas professam o Islã. E aí tu vai e mata o líder dos caras, o guia espiritual dos caras. E onde está o Islã? Na comunidade árabe. Ah, mas o Islã na comunidade árabe. Ah, mas os iranianos não são árabes. Não são árabes. São persas, mas são muçulmanos. Acreditam em Alá. Então, gente, os muçulmanos do mundo, os islamitas, aqueles que seguiam pelo Islã, foram agredidos naquilo que eles têm de mais precioso, a sua fé. Não é dado a ninguém o direito de escolher. Amanhã o cara resolve assim, não sabe uma coisa, eu vou terminar com o Rabino X. Vai lá e larga uma bomba nos caras. Vou terminar com o Cardeal Y. Vai lá e larga uma bomba no cara. Vou pegar o pastor X da igreja evangélica, representando isso, vai lá e larga uma bomba no cara. Onde é que isso vai dar? Coisa boa? Lógico que não. Por quê? Porque quando se faz isso, a primeira coisa que se anula é a chamada racionalidade. Aonde esta guerra vai parar, ainda ninguém sabe, poucos sabem. O certo é que há muita dúvida e há uma outra certeza, né? Provavelmente, os atos de vingança vão correr mundo afora. Vamos aguardar.